Vamos lá. Ele cita um canhão que vem se deslocando em uma trajetória retilínea, plana, a uma velocidade de 20 metros por segundo. E esse caminhão vem desenfreado e você deseja freá-lo como? Executando tiros na mesma direção em que o canhão se desloca. Quando esse projétil é lançado, ele cria um deslocamento do canhão levemente para trás. Isso vai retardando a velocidade do veículo. É o que a gente chama de coice da arma. O coice da arma, ele retarda um pouco a velocidade do veículo. O que vai fazer a velocidade do veículo reduzir à metade. Então o canhão, antes desses projéteis serem lançados, ele está a uma velocidade de 20 metros por segundo. O mesmo canhão, após os projéteis serem lançados, ele vai a uma velocidade de 10 metros por segundo. Porque ele disse no texto que a velocidade do veículo é reduzida à metade. Show? Então o que a gente tem que fazer aqui é usar o teorema da conservação da quantidade de movimento, que é justamente usar o antes e o depois. Então dá para dizer o seguinte, que a quantidade de movimento antes da colisão, ou melhor, antes dos projéteis serem lançados, me desculpe, é igual à quantidade de movimento após, depois dos projéteis serem lançados. Eu vou chamar de Q e Q'. Show? Quem é a quantidade de movimento antes? Quem é que tem quantidade de movimento antes dos projéteis serem lançados? Os dois, o canhão e os projéteis. Então eu vou dizer o seguinte, que a quantidade de movimento aqui do antes é a quantidade de movimento do canhão mais a quantidade de movimento dos projéteis. Após, também a quantidade de movimento do canhão mais a quantidade de movimento dos projéteis que ficaram dentro do canhão, pois alguns ainda ficaram dentro, porque foram apenas quanto? 10 disparos, então 40 projéteis ainda ficaram dentro do canhão. Mais a quantidade de movimento após esses disparos. Eu posso ter que 10 dos projéteis, eu vou chamar de P e eu vou botar a linha bem aqui. Tá bom? Então o que é que está acontecendo? 40 projéteis que ainda estão dentro do veículo, eles estão à mesma velocidade do veículo, 10 metros por segundo após os disparos. E 10 projéteis que se moveram com velocidade maior. Com a velocidade dos projéteis é quanto? 800 metros por segundo após o disparo. Ok? Que é a quantidade de movimento do canhão antes da colisão? Massa do canhão, que eu vou chamar de emissão, vezes a velocidade do canhão. E a velocidade do canhão ele deu 20 metros por segundo. E o que ele deseja saber, você já leu a questão, que é a massa do canhão. Mas, qual é a quantidade de movimento após a colisão? Deixa eu fazer o seguinte também, deixa eu adotar aqui uma nomenclatura vetorial, né? Então, quantidade de movimento é um vetor. No caso aqui fica mais fácil porque todos são positivos. Então, tanto antes quanto após os disparos, todos se movem no mesmo sentido. Então, todas essas quantidades de movimentos aqui serão positivas, tanto antes quanto depois. O que é que está acontecendo? Qual é a quantidade de movimento dos projéteis antes dos disparos? Os projéteis estão contidos no canhão, né? Então, eles têm a mesma velocidade que o canhão. Essa quantidade de movimento vai ser a massa de todos os projéteis juntos, vezes a velocidade dos projéteis. Qual é a massa dos projéteis juntos? São 50 projéteis antes. Ok? Fora isso, são 50 projéteis vezes a massa de cada um deles. 2 vezes 50, a massa deles, então, total dá 100 kg. E a velocidade dos projéteis, galera, antes mesmo deles serem lançados, é a velocidade do próprio canhão. Pois, enfim, eles estão dentro do canhão. Então, eles têm a mesma velocidade do canhão, ou seja, 20. Beleza. Após os disparos, eu posso dizer que o canhão ele reduziu a sua velocidade à metade. Então, vai ficar a massa do canhão vezes a velocidade que o canhão tem nesse momento. Então, a velocidade do canhão nesse momento é igual a quanto? 10 metros por segundo. Mas, qual é a quantidade de movimento dos projéteis que ficaram dentro do canhão? 40 projéteis ficaram no canhão porque só 10 foram disparados. 40 vezes a massa de cada projétil, 2. Isso vai dar uma massa de 80 kg. Massa vezes a velocidade dos projéteis. Os projéteis não estão dentro do canhão? Então eles não estão à mesma velocidade do canhão após ele ter reduzido a sua velocidade por causa dos coices e dos projéteis lançados? Então essa velocidade foi reduzida para os projéteis que ainda estão dentro do canhão à mesma velocidade do canhão, ou seja, a 10. Então 80 vezes 10. Mas, qual é a quantidade de movimento dos projéteis que foram lançados? Massa vezes velocidade. Qual é a massa dos projéteis lançados? Foram quantos lançados? 10. 10 disparos. 10 vezes a massa de cada um deles. 2 vezes 10. 20. São 20 kg lançados.
E a velocidade desses projéteis que foram lançados? 800. Ele deu a velocidade dos projéteis. 800. Então você tem tudo. Ou seja, 20m menos 10m, isso aqui vai dar... Deixa eu botar aqui, 20 vezes mzão, mais 2 vezes 1, 2, 0, 0, 0, igual 10 vezes a massa do canhão, mais 800, mais 16.000. Fazendo essas continhas, dá para perceber que isso aqui vai dar 10m, porque é a subtração de 20 menos 10, ou seja, 10mzão, igual a 16.000, esse 2.000 está positivo, passa para o outro lado como? Negativo. 16 menos 2, isso equivale a 14.000. 14.800. Então isso vai dar 14.800. Quando você cancelar 0 com 0, essa massa equivale a justamente 1.480 quilogramas. Isso equivale à massa do canhão. Show de bola?